8h06 da manhã. O que você vai fazer quando terminar aqui o nosso encontro às 8h45? Se programe para o horário que você vai fazer a sua lista de nomes, o horário que você vai fazer os seus contatos, o horário que você vai fazer os agendamentos, o horário que você vai fazer as vendas, o horário que você vai fazer as entregas. Ah, Robson, mas eu não tenho nem agendamento, como é que eu vou programar as entregas? Hoje, o que eu quero que você entenda, quando você planeja, você cria sinapses neurais para que as coisas aconteçam para você. Porque tudo do mundo exterior, ele reflete o meu mundo interior, o meu mundo mental. Então, o que eu quero trazer aqui? Na física quântica, a informação diz assim: os cientistas já perceberam e estudaram e comprovaram. Os átomos, são as menores partículas que movimentam o universo, porque tudo é energia. Então, os átomos, eles se movimentam através do olhar do observador. Olha a informação importante. Os átomos se movimentam através do olhar do observador. Se você hoje começar a ter um plano traçado, direto, do que você vai fazer, entendendo que pode ser que seu objetivo, o seu sonho, esteja muito distante e pareça impossível. Mas lembre que o impossível é a soma dos vários possíveis. E aí você começa a olhar o planejamento, que você se programou para realizar aquilo que você deseja. E nós aqui na nossa mentoria, nós temos grandes líderes que já atingiram aquilo que você deseja realizar. Então você precisa ter essa referência de sucesso. A pergunta é: quem são as suas referências? E vá ao encontro da sua referência de sucesso, fazer um planejamento para atingir aquilo que você deseja atingir. Porque aquilo que você deseja dentro do nosso negócio, de conquistas, de crescer em venda, de crescer em formação de equipe, tem um plano. Um plano que já foi traçado. E existem pessoas que já alcançaram aquilo que você deseja. Então, faça esse plano e comece a olhar para o seu plano, trazendo os conceitos de programação neurolinguística. Quais são as 5 etapas para que você realize a sua meta? Anote aí. Primeiro, você tem que ter clareza. Qual é a sua meta? Hoje, eu te pergunto, escreve aqui para mim no chat. Qual é a sua meta? Quantos mil reais você quer lucrar líquido no seu bolso até o dia 30 de maio? Qual é a sua meta? Segundo ponto, depois que você colocou qual é a sua meta, você tem que determinar o prazo. E eu já falei aqui, ó, até dia 30 de maio. O prazo. Então, primeiro você determina a sua meta. Segundo, você coloca qual é o prazo para você realizar a sua meta. Ó, o Rogério colocou aqui, ó, minha meta clara é de 50 mil reais em vendas. Luciano colocou 10 pontos. Eliane colocou 5 mil reais. Ótimo. O prazo. Segundo passo é, qual é o prazo? Terceiro passo, para que você realize a sua meta. Escreva com clareza e concisão no que consiste a sua meta. Vamos colocar aqui, vamos puxar o exemplo da Eliane aqui, ó. Qual é a sua meta? Então você vai ter que escrever no papel. A Eliane vai colocar assim, ó. Lucrar 5 mil reais até dia 30 de maio. Escreve no papel. Quando você escreve, as sinapses neurais começam a acontecer aqui na sua mente. Então, escreva qual é a sua meta, o prazo para realizar a sua meta e como você realizará a sua meta. Escreve lá. Eu farei pela manhã minha lista de contatos, uma lista de 10 nomes. Desses 10 nomes, eu vou fazer os contatos, vou falar com 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, eu vou fazer 3 agendamentos.
desses 3 agendamentos eu vou fazer uma venda e cada venda eu vou lucrar ali R$ 1.000 e até o final do mês eu vou realizar minha meta dos R$ 5.000. A Lúcia colocou aqui, ó, minha meta é R$ 15.000, 4 pontos até 30 de maio. Isso mesmo. Então, escreve no papel como que você vai realizar a sua meta. Você já colocou no papel a sua meta, a data, escreveu o que você vai fazer e agora você vai declarar 2 vezes ao dia isso que você escreveu. Então, eu escrevi aqui, ó, eu vou vender R$ 20.000 até dia 30 de maio, fazendo uma lista diária de 10 contatos, 5 ligações, 3 agendamentos e uma venda. Você leu isso 2 vezes ao dia. Pela manhã, por que que você tem que ler suas metas pela manhã? Para que você já tenha uma postura ativa em relação àquilo que você deseja realizar. Então, de manhã para ter a postura ativa. E você vai pegar no final do dia e vai ler de novo isso que você escreveu à noite, antes de dormir. E você pode até aproveitar, quem aqui tem uma crença muito forte, que Deus faz mover o impossível, você pode ler a sua meta ali antes de dormir, e aí conversar com Deus, né? Ou com aquilo que você entende de espiritualidade, para que aquilo comece a favorecer o alcance daquilo que você tanto deseja. Mas, na verdade, cientificamente falando, é para gravar no seu subconsciente, para quando você estiver dormindo, o seu subconsciente vai encontrando possibilidades neurológicas, onde ao acordar, a sua mente já está expandida, onde você pode ir para realizar a sua meta. Porque muitas vezes a gente fica muito focado, tá difícil, não estou conseguindo fazer o contato, os contatos eu não estou conseguindo agendar. Quando você dorme, parece que começa a vir um mundo de possibilidades e antes de dormir você se conectou com aquilo que você está buscando e ao acordar você vai lembrar de uma pessoa que você não lembrava, você vai lembrar de ir num lugar que você nem pensava em ir e assim as coisas começam a acontecer. Então vamos lá, eu já falei aqui, ó, dentro do planejamento, 5 passos para você realizar a sua meta. Então, determinou a meta, determinou o prazo, escreveu como isso tudo e como vai realizar a sua meta, declarou de manhã e à noite, e o 5º passo é começar a executar já, imediatamente. Muitas pessoas ficam deixando para depois, só que agora você já tem um plano. E como você tem um plano, como você tem uma meta, você vai começar agora a executar. Ótimo. Até aqui, me dê aí os feedbacks, me diga aí o que fez sentido até agora do que eu falei, para a gente ir trocando essa ideia aqui e fazer acontecer. Muito bem. Ainda falando sobre autossabotagem, do porquê eu ainda não realizei as metas, existe aí um 4º vilão da autossabotagem, que é a preocupação com o julgamento dos outros. Isso trava o resultado, isso trava os nossos resultados. O que eu quero que... Ó, o Eduardo falou aqui, ó, executar o planejamento, a largada, né? O Rogério colocou aqui, ó, clareza, prazo, como realizar, declarar e começar. Muito bem, Rogério. Rogério é aluno nota 10, né? Esse daí gabaritou na USP, esse daí, né? Na USP da Vitalflex aqui. Bom, então vamos lá, vamos falar desse vilão aí, a preocupação com o julgamento dos outros. E aqui está uma grande chave. Vocês já sentiram em algum momento que você faz e parece que nada acontece? Você parece que está amarrado. Meu Deus, a vida não anda para frente. Quanto mais eu me dedico, parece que mais as coisas estão travadas. E muito disso acontece por conta de questões relacionais. Nós somos seres relacionais.
E aquilo que nos acontece, que nos trava, está muito ligado à nossa preocupação com o julgamento dos outros. Vou só fazer um desenho bem simples aqui. Vamos considerar aqui que você está aqui num barco, certo? Isso daqui é para ser um barco, tá bom? E aí, você entra para o negócio Nippon Flex, aqui é você, tá bom? E você começa a remar. Então, aqui é o seu reminho, tá? E aí, como você está remando, né? Existem algumas pessoas que estão nesse barco com você. E o primeiro tipo de pessoa que nós enfrentamos, que trava os nossos resultados, são as pessoas que elas estão aqui no barco, mas são aquelas pessoas que ficam nos criticando, certo? Já viu pessoa que te critica? Tudo que você faz, ela vai lá e fala alguma coisa contra. É como se essa pessoa tivesse um remo aqui e ela está remando contrário. Aí eu pergunto para você, como que você vai conseguir sair do lugar se no seu barco, das suas relações, você tem pessoas da sua família, seus amigos, seus vínculos de relacionamento que fica te criticando, que fica te zombando, que não quer te ajudar, que não quer te apoiar. Fica difícil caminhar para frente. E você, com essa clareza, você precisa se posicionar e conversar com essa pessoa e dizer assim: olha, é o seguinte, eu tenho metas e objetivos bem claros. Se você quiser vir comigo, vamos. Mas se você não quer vir comigo, então não me atrapalhe, pare de me criticar. E às vezes é o marido, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é o irmão, às vezes é a esposa, às vezes é a sogra, o sogro, o cunhado, às vezes é os amigos da igreja, enfim. Gente, se a pessoa não vai te ajudar, então tira ela do seu barco. Mas você vai dar uma chance para essa pessoa e vai falar: e aí, você quer caminhar comigo para uma vida próspera e abundante ou não? Tem pessoa que vai pegar e vai falar para você: ó, é o seguinte, eu não vou te criticar, mas também não vou apoiar. Então, essa pessoa aí, ela tirou ali o remo do barco. Só que, o que que acontece? Hoje, nós estamos ali estamos aqui no mar, remando. Só que se tem uma pessoa aqui que ela não está remando, ela está pesando. E a pergunta que eu faço para você, quem é que está pesando na sua vida? Imagina eu tô lá remando e tem um candango de braço cruzado lá só olhando, só esperando eu cansar. Gente, se você tá vivendo uma vida pesada, se tá difícil, a pergunta é: quem é essas pessoas que tá pesando no seu barco? E aí o que que você precisa fazer? Você tem que conversar com essa pessoa, você tem que falar, ó, é o seguinte, ó, ou você me ajuda remando, ou sai desse barco. Ou, ó, porque você está pesando, você está tomando meu tempo, minha energia, meu dinheiro, e não dá para eu ficar com você aqui no mesmo barco que eu. Então, gente, algumas pessoas nós vamos ter que deixar para avançar, não tem jeito. E outras pessoas nós vamos ter que deixar aí, que ela não quer, então deixa ela viver a vida dela. Mas não dá para você ficar carregando nas costas as pessoas que não querem remar com você. Ótimo. Só que pode acontecer que você fez essa conversa e aí essa pessoa falou: "Não, realmente, eu quero remar contigo". E aí quando você encontra alguém que de fato quer remar com você, aí fica mais fácil, porque nós estamos remando no mesmo objetivo, nós estamos buscando algo em conjunto, quer realizar sonhos, viver uma vida próspera e abundante. Então, aqui você avança com facilidade. Busque pessoas que estão remando no mesmo foco, no mesmo objetivo que o seu.
Ah, Robson, mas ao meu redor eu só vejo gente remando contra. Então sai desse barco que só tem gente remando contra e vem para cá. Aqui na nossa ambiência, todos que estão nessa sala estão de fato buscando atingir metas, objetivos, realizar sonhos. Pare de se preocupar com o julgamento dos outros, porque enquanto você fica preocupado com o julgamento dos outros, o seu resultado fica travado. Responde aí para mim, fez sentido aí o que eu falei até aqui? Pare de se preocupar com as pessoas. Pare de se preocupar com o que elas estão pensando ou achando de você. A sua preocupação em relação às pessoas tem que ser: você está comigo ou não? Para realizarmos sonhos, buscarmos nossos objetivos e alcançarmos as nossas metas, né? Ó, o Rogério diz aqui, ó, muito sentido. Vamos eliminar os candangos. Muito bem, né? A Lilian comentou, muitas vezes as pessoas da família, os mais próximos, é a que acabam nos prejudicando. Mais um item, um autossabotador, esse daqui é forte, né? São os sentimentos tóxicos. Quais são os sentimentos tóxicos? Raiva, rancor, ressentimento, ira. Sim, eu acredito que em algum momento algumas pessoas podem ter te ferido, podem ter te traído, podem ter falado mal de você. É, eu acredito que pode ser que as pessoas não atenderam às suas expectativas, às vezes você esperava um contato, uma ligação, uma atenção, um tempo exclusivo para você e não te deram. E esse sentimento tóxico só faz mal a você mesmo. William Shakespeare diz, né? Raiva, ódio, é um veneno que você bebe desejando que o outro morra. Então, como reflexão, eu digo para todo esse sentimento tóxico precisa ser tirado aí desse coração. E muitas vezes esses sentimentos tóxicos, eles estão relacionados às pessoas do nosso convívio. E nós muitas vezes temos muita expectativa, né? Nós colocamos muita expectativa nas outras pessoas, do que elas podem fazer por nós, do que eu acho que ela deveria fazer por nós. E essas expectativas são frustradas, e aí a gente fica nesse sentimento tóxico, remoendo. E muitas vezes nós não falamos para as pessoas. E eu vou dizer de novo, muito da falta de resultado são questões relacionais. E eu digo para vocês, ninguém sabe o que calado quer. Então, se você quer algo ou espera algo de alguém, fale com clareza. Porque tem gente que fala assim, não, mas é óbvio que eu preciso desse contato, é óbvio que eu preciso dessa ajuda. Será que ele não está vendo? Será que ela não está vendo que eu preciso disso? Eu ainda tenho que falar? Sim. Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa ela não está focada em você, porque ela também tem a vida dela. E aí você acha que o mundo gira em torno de você. E por isso vem esses sentimentos tóxicos que só te faz mal. E você acaba se afastando das pessoas, se afastando do mundo, se encolhendo. E ali fica aquele negócio ruminando coisa ruim. E o que é o sentimento tóxico? Vamos falar das emoções? As emoções elas só duram 90 segundos, gente. O restante é looping de informação que você está vivendo o mesmo processo. Um exemplo. Fui traído. Ou falaram mal de mim. Aquele sentimento ruim só dura 90 segundos. O restante é eu contando a mesma história triste a todo tempo. E aí no nosso cérebro fica aquele looping de coisa ruim, aquela negatividade, começa a eclodir doenças para tudo quanto é lado, porque as emoções se instalam na nossa carne
E aí você vai ter problema de pele, problema de coração, dor de cabeça, dor no corpo, aquela toxicidade que foi você mesmo que inflamou o seu próprio corpo com esses sentimentos tóxicos vindo das suas relações. Saia desse looping de ficar contando e recontando a mesma história triste do ó céus, ó vida, por que comigo, por que agora? Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu já estou aqui trazendo uma autorreflexão para você olhar e se analisar. O que ultimamente tem sido 90 segundos de emoção e o que tem sido looping de repetição de história triste. Por que eu digo isso para você? Porque nós liberamos no nosso corpo alguns hormônios. Então nós temos serotonina, o hormônio do prazer, e nós temos cortisol, o hormônio do estresse e da dor. Então, quando você está ali pensando, você está liberando algo dentro do seu corpo. Quando eu digo aqui, ó, a situação tá ruim, tá difícil, mas comece a agradecer, é para começar a liberar no seu corpo o quê? Serotonina, hormônio do prazer. Cante uma música que você goste, faça algo que te dê prazer. E ali você começa a melhorar, a ter uma saúde mental para poder dar uma alavancada e sair desse estado que você está. Aí a pessoa pega e fala: Robson, é que você não sabe o tamanho do boleto que tá aqui, você não sabe o tamanho da dívida que eu tô, você não sabe o tanto do meu sofrimento. Tudo bem, só que isso só dura 90 segundos. O restante é você preocupado. E você preocupado trava de fazer do que tem que ser feito. E eu já tô te dando a letra aqui. Saia dessa preocupação. Olhe para aqueles 5 passos. Comece a executar. E toda vez que vier aquela história triste te fazendo pressão, você olha para suas metas e os seus objetivos e as suas ações para realizar aquilo. E tira a emoção da parada. Isso daqui é gerenciamento das emoções. Os grandes vencedores, os grandes campeões são aqueles que conseguem gerenciar as suas emoções. É fácil? Não é, mas é exercício diário. Gerenciar as suas emoções. A Kathleen colocou aqui: Deus me livre de pessoas assim com baixa frequência. Tudo tá ruim. Gente negativa, tudo é energia mesmo. E isso atrai. Sai fora. O Eduardo colocou: o remédio é renovar o ciclo com biohacking. Realmente. O Sérgio colocou aqui, ó. Salve-se, a sigla, né? Sinop. Salve-se das nefastas influências de outras pessoas. Uau, é isso mesmo. Muito bem. E, por fim, não menos importante, um sexto vilão da autossabotagem é o sentimento de inferioridade. Nós trabalhamos com vendas. Quando eu comecei esse negócio, eu sou formado em administração, pós-graduado em gestão empresarial, fiz MBA de estratégia e marketing nos Estados Unidos. E quando eu comecei esse negócio, eu ficava sentindo que eu estava me inferiorizando. Poxa, um cara tão estudado, que já estava aí cotado para dar aula em faculdade. Agora o cara é vendedor de colchão. Eu colocava que essa atividade que eu realizo hoje era algo menor. Por quê? Porque eu tinha em mim que ser maior era ter mais conhecimento, era ter status. E quando eu comecei esse negócio, eu era gerente de banco. Então eu tinha o status de graduação, de posição dentro de uma grande instituição financeira. E de repente eu me vi endividado, preocupado com o julgamento dos outros, vão achar que agora eu sou vendedor de colchão.
E esse sentimento de inferioridade começou a me prejudicar nos meus resultados. E é isso que eu quero que você compreenda dentro desse quadro, para te trazer clareza em relação a como você tem se comportado, tá? Aqui é a pirâmide de crenças. Na parte de baixo, que é a base, é o ser. A pessoa que você é. Quem não sabe quem é, lê lá o novo eu e busque seu novo eu. Eu sou uma pessoa íntegra, adoto boas atitudes, tenho metas específicas, tenho alto nível de energia, sou entusiástico, orgulho do que faço, minha aparência. Enfim, busque lá o novo eu do Zig Ziglar para você ser uma pessoa extraordinária. No meio aqui dessa pirâmide de crenças está o fazer. E aí você vai considerar ali tudo aquilo que você faz. Por exemplo, um médico, ele é muito valorizado porque tem o status de fazer algo incrível, né? Ter estudado muito. Então, muitas pessoas estão focadas no fazer. E ela acha que ela só tem valor se ela estiver fazendo. E fica fazendo mil e uma coisas. E o topo dessa pirâmide é o ter. Então, olha o que acontece, para ficar bem claro aqui. Na ocasião, quando eu comecei a trabalhar na Nippon Flex, eu tinha um complexo de inferioridade. Por quê? Como eu estava sem dinheiro, eu não tinha resultado, eu sentia que eu era inferior, que eu era menos, que eu era menor. Então, eu estava ali focado no ter. E a sociedade hoje, infelizmente, ela se move muito nisso. Ah, quem tem uma melhor casa, quem tem um melhor carro, quem tem mais dinheiro. Você já reparou que as pessoas começam a dar mais atenção, mais regalia, só porque ela tem as coisas? Só que essa pirâmide, ela não se sustenta. Você vê na pandemia casos aí de suicídios de pessoas que perderam tudo e aí ela falou: puxa, agora que eu não tenho nada, não tenho carro, não tenho casa, não tenho dinheiro, agora eu não valho nada. E aqui é onde está o contrassenso. Você não tem valor pelaquilo que você tem, não é a sua conta bancária ou o seu resultado de venda, de pontuação, ou a quantidade de pessoas que tem na sua equipe que vai determinar se você tem valor ou não. É isso que nós temos que trocar a questão do ter pelo ser. Se torne cada vez uma pessoa melhor, se torne um profissional melhor, seja uma pessoa melhor, se observe, tenha autodisciplina, cresça, evolua, amadureça. Nesse ponto aqui, você vai começando a acreditar em você. Então, você se colocar numa condição de inferioridade só vai te prejudicar. Se você está se sentindo menor, comece a você acreditar em você. Então, aqui, ó, entenda, ó, o ser é a crença de identidade. Deixa eu escrever certinho aqui, ó. O ser é a crença de identidade. Você precisa saber quem você é. Porque se você não sabe quem você é, você acredita no que os outros dizem de quem você é. E tem muita gente que quer se engrandecer nas suas costas, querendo dizer que é mais do que não é. A segunda crença é a crença de capacidade. É isso. Se capacite mais. Se você hoje está com alguma dificuldade de fazer lista, contato, agendamento, comece a se aperfeiçoar nesses conceitos, se torne mais capaz e, consequentemente, com maior identidade, com maior capacidade, você vai sentir merecimento. E aí aumenta a sua crença de que você merece realizar um resultado extraordinário. Merecimento. Escreve aí. Você nunca será maior
do que a sua própria autoimagem. Então, não se preocupe que, quando eu tiver um carro, eu vou fazer venda. Não se preocupe, quando eu tiver uma pontuação grande, vão me dar valor, porque isso é só consequência. O resultado, ele é consequência da sua crença, da sua mentalidade. Primeiro, comece acreditando em você. Faça pequenas promessas para você. E com muita autorresponsabilidade, comece a entender que o seu resultado depende apenas de você. Diz aí, manda aí os feedbacks, o que vocês estão achando do que eu falei até agora, o que fez sentido. A Daisy disse aqui, ó, eu já escutei, você era bancária e agora vende colchão? Hoje, muitas pessoas acabam nos criticando, mas se você olhar, qual é o resultado dessa pessoa? Muita gente quer falar o que você não deve fazer, mas não te dá uma sugestão do que fazer. Então tome cuidado para não cair nesses vilões, nessa autossabotagem. Eu estou. O Davidson colocou aqui, ó. Se ainda não tem resultado, entrega postura. A Gil colocou aqui, eu também já escutei muito isso, né? Tiago colocou aqui, ó. Entrei atrasado, mas achei fantástico o que foi abordado aqui. Os tetos imaginários que colocam sobre nossas cabeças que nos limitam. No final das contas, não existe um teto. Uau, isso mesmo, Tiago. Parabéns. Por fim, encerrando aqui a minha parte, só comentando um pouco da minha trajetória, são 13 anos fazendo esse trabalho de empreendedorismo, formação de equipes de venda, mentoria. Hoje eu sou casado, tenho filho e eu acredito que o maior desafio hoje que temos é viver em família. Eu amo a minha esposa, eu amo meu filho. Acho que travou aí o Robinho. Bem no encerramento. Olha isso. Vamos ver se o Robson consegue voltar para fazer. Ah lá, já tá outro aqui, outro Robson aqui, ó. E aí, Robinho, não tá conseguindo abrir o áudio? O Robinho já vai conseguir voltar aí. É muita.
Muita energia, né? Como diz o Davidson, aí, a permissão é alta. Aí é alta demais, a conexão cai. É assim mesmo. Quando a energia tá muito incrível assim, o redor não aguenta. Ai, ai, mas é isso aí, pessoal. O Robinho acho que já vai voltar para fazer o encerramento. Até, até é ruim acabar, né? Tá tão bom. Dá pra ficar mais um tempo aí, né? Acho que agora ele já tá. Ficando bom, acaba, né? Você vê, passa rápido, né? Então, É verdade. uma pena. Bora Ai, que lá. pena que ele não finalizou. Voltou? Aí você Aê, vê Robinho. numa parte A boa, né? gente nunca Aê, quer que Robson. Você tá a fazendo a gente nunca pegadinha quer que do acabe a malandro, aula do Robson. Eu achei que Robson. era a minha que tava ruim, é a sua. É, Aí, caiu aqui. Robson, se Isso aí é só arrasou, para hein? testar, para ver Ah, quem tá conectado mesmo, né, Robson? Fala aí. é verdade. Ó, Era só para eu pegadinha. encerrar aqui, Pegadinha. eu tenho só alguns minutos. E é bem no momento que eu ia falar da minha família, né? Hoje, algumas coisas acontecem e às vezes a gente não percebe. E nós damos muito valor ao que de fato não tem valor e esquecemos o que de fato deve ser valorizado. E por não estar bem calibrado, olhando para o que tem que ser olhado, visto o que tem que ser visto, às vezes a gente foge. Eu vou dizer para você, eu sou um pai atípico, tenho um filho que tem autismo nível de suporte 3, que é severo. Muitos não sabem o que é ser pai de uma criança especial. E eu não estou aqui querendo dizer que eu sou mais ou menos, que eu sofro mais ou sofro menos, porque a cada um de nós é dado sempre algo que nós temos a capacidade de assumir. Ninguém vai assumir, e eu nem estou dizendo isso, que meu filho não é um peso, mas ninguém vai assumir um desafio maior do que sua própria capacidade de conseguir vencer esse desafio. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode ser que hoje seja aquele dia que está pesado. Pode ser que hoje você está vendo aí as nuvens negras. Pode ser que hoje você não está vendo saída e solução. E dentro da minha história de 13 anos de negócio, eu posso dizer para você que muitas vezes o céu se fechou, mas eu sabia que acima das nuvens existia o sol. E o céu se fechou muitas vezes. Quando eu casei, era um céu aberto. Eu com a minha esposa, minha amada esposa, a amada da minha adolescência, conseguimos entrar na Nippon Flex e realizar o sonho do nosso casamento com o dinheiro das vendas. Desfrutando daqueles anos de casado, Deus nos presenteou com o nosso filho, um filho amado, Robinson Júnior, o mais esperado, o mais desejado, o sonho de uma vida inteira de ser pai. E eu projetei muito no meu filho que ele seria uma pessoa muito melhor do que eu, porque eu sempre fui muito competitivo e eu queria ter um cara melhor que eu, um cara que pudesse me vencer. E é assim, eu sempre fui um batedor de meta. Quando eu era adolescente ali, eu entrava em todos os campeonatos e eu sempre era o campeão, porque meu pai me exigia muito de ser o campeão, o filho único. Ele tem muito disso de esse filho tem que dar certo, então meus pais projetavam em mim muita competitividade para ser um campeão. Não é à toa que eu sou palmeirense. Enfim, e eu projetei isso no meu filho. E quando eu tive esse diagnóstico de que meu filho tinha autismo, com apraxia da fala, dificilmente ia falar, com deficiência intelectual, dificilmente ia entender as coisas por dificuldade de ideação, de entender como funcionam as coisas. Eu que era sempre um grande batedor de meta, eu senti essa meta você não vai conseguir bater. Me apoiei sim em Deus,
E família é projeto de Deus. Quanto mais unido as pessoas que você ama, mais você está próximo de Deus. Quando um casal está mais próximo de Deus, mais ele está unido. E essa força que veio da minha esposa maravilhosa, essa mulher que tem sido incrível, que tem me inspirado a vencer, eu entendi que o possível era possível realizar. E através desse trabalho eu comecei a projetar dias melhores para o meu filho e eu comecei a fazer algo que eu chamo de efeito paralelo. Então, o meu desejo muito maior, eu vou dizer para vocês, é muito mais de ver o meu filho evoluir do que me tornar um presidente Diamond. É muito maior o amor que eu tenho pelo meu filho do que um título, do que uma águia no peito. Só que eu tenho que fazer um efeito paralelo. Então, o mesmo tanto que eu me busco me reinventar para atingir o impossível, porque hoje se tornar um presidente Diamond parece impossível por ser muito distante. Mas essa mesma força que eu tenho de acreditar no impossível dentro do nosso negócio é o efeito paralelo que eu tenho de ver a evolução do meu filho. Então eu me empenho aqui, porque aqui eu consigo acreditar nas pessoas, aqui eu vejo que chegam pessoas com limitações e elas vão desenvolvendo novas habilidades, vão crescendo. E quando eu vejo cada pessoa evoluindo aqui pela minha influência como líder, eu lembro que eu sou líder dentro de casa e eu começo a acreditar que meu filho também vai conseguir vencer e eu começo a influenciar ele também. Então, hoje, o que eu quero dizer para você, se você tem uma meta, comece a achar um efeito paralelo dentro da sua família, daquilo que você pode entregar de máximo dentro do negócio, para que melhore uma situação dentro da sua casa. E aí se entrega, dá o seu melhor, porque o resultado de uma meta não é simplesmente do porquê você vai atingir, mas está muito mais ligado. A força que traciona o resultado é o por quem. E que seja pelas pessoas que você ama. Seja um vitorioso. Porque eu tenho certeza que quando a gente chegar lá e a gente olhar para o lado, as pessoas que nós amamos estarão lá, nos aplaudindo, porque nós vencemos. Desejo a todos uma ótima quinta-feira. Que Deus possa abençoar, prosperar, que onde você toque a sua mão, você transforme em ouro, que onde você pise a planta do seu pé, você tome posse daquele lugar. Que você possa, de fato, se conectar com essa força maior e motriz que é Deus. Que Ele possa guiar os seus caminhos, direcionar a sua fala, os seus pensamentos, o seu coração. Porque nós temos a centelha divina dentro de nós. Quando duvidamos de nós, estamos duvidando do nosso Criador. Você hoje é um ser divino. E isso que você vive hoje, seja de bom ou de ruim, foi você que criou. E você, como criador de tudo que você vive, você é capaz de dominar a sua criação. Então, hoje, domine aquilo que você criou de problema, de adversidade, porque foi você que criou. E você mesmo tem a capacidade de transformar a sua realidade. É isso. Muito obrigado pelo carinho. E vamos juntos. Eu quero te aplaudir de pé nos palcos da nossa convenção, dos nossos TFEs e workshop. Até mais, gente! Valeu, Fera! Parabéns, Valeu, você. Obrigado, Robson. Parabéns, Gratidão. Robson. Eu amo você, Robson. Parabéns. Amo Tamo você, junto, cara. Robson. Você é Você quer incrível. mais? Memorável. Sua família, sua família de Você complexo. deixou nossa vida muito melhor. Presente de Parabéns, bom. Robson.
Tamo junto, Eu meu. queria te dar um abraço agora, bem forte. Incrível, Sinta-se incrível. abraçado. Cara, você é Vamos ser abraçado, Robson. Sinta-se Tem um abraçado, exemplo. Robson. Deus te abençoe. Valeu, pessoal. Agora a foto. Tá vendo, Nice? Em todas as coisas. Obrigado. Maravilha, valeu, pessoal. Obrigado, Deus abençoe. Uma gratidão. ótima quinta-feira a todos. Valeu, Nos vemos show, amanhã. Robson. Parabéns, Robson. Fala Biohack. Parabéns pelo seu Valeu. Deus.